Beatriz. Beatriz, eu costumo dizer que tenho muitas mulheres dentro de mim. Eu sou filha, eu sou neta, eu sou afilhada, eu sou madrinha, eu sou nora, eu sou sogra. Sim, eu sou sogra. Eu sou advogada, eu sou palestrante. Eu tenho muitas funções, mas antes de tudo isso eu sou mulher. Então, partindo disso, eu tenho várias funções. Mas o meu propósito de vida mesmo, quem é realmente a Beatriz, foi depois de muitos anos caminhando, buscando esse autoconhecimento, para descobrir sim o meu propósito de vida, que é ajudar. Agora, ajudar como? O que é que eu vou fazer? Isso cada dia a dia vai acontecendo alguma coisa na minha vida que vai me levando por um caminho, por entidades, instituições e meu trabalho como advogada. E aí eu posso sim ajudar. Então, o meu propósito de vida, para que eu vim neste mundo, é para isso. E aí, claro, a minha vida é mais ou menos como uma bola de neve, que as coisas vão acontecendo e vão acontecendo mesmo, né? Sem pedir licença, e eu permito sim que esta evolução aconteça. Eu acho que a gente só aprende caminhando, a gente aprende a caminhar caminhando. Então é por aí o caminho. Tu sabes que eu, meninota, quando precisei verificar que faculdade que eu irei fazer, o direito apareceu como uma das opções. E aí meu pai me disse assim, mas minha filha, o direito é uma profissão muito nobre, nobre no sentido de exatamente o que a gente veio falando no início, de ajudar, de poder se doar, né? Tu vai doar o teu conhecimento. Então, quando ele me falou isso, virou a chave na minha vida, né? Porque eu antes exerci muitas outras funções. Para te ter uma ideia, com 14 anos eu já estava lecionando ginástica rítmica numa academia. Eu comecei a trabalhar com mulheres desde cedo, eu costumo dizer, né? Meus 14 sem perceber. Meus 19 eu já estava lecionando no Senac, que foi durante 10 anos, de forma eventual, em cursos na área de gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas e o direito estavam andando paralelo. O que continua na minha vida até hoje. Porque nas minhas palestras eu também utilizo muito da administração, da área de gestão de pessoas. Mas o direito é uma paixão, não tem como ser só advogada, não existe essa palavra. Ou tu é advogada ou não é, né? Não tem como. Então as coisas também foram... Eu fui aprendendo a gostar do direito na faculdade muito mais, mas nos estágios, quando eu comecei a trabalhar realmente com o direito, a atender o cliente, aí é um mundo que não tem volta. Tudo na minha vida comecei muito cedo. Para o meu pai, eu tinha que ser uma mulher com conhecimento, tá? Tinha que ter notas boas na escola, no mínimo, né? Isso era uma obrigação. Para minha mãe, eu tinha que ser uma mulher educada, sorridente. Unindo essas duas vontades do meu pai e da minha mãe, resultou nessa mulher, que realmente eu sou proativa. Eu não sou uma mulher que fica sentada esperando a coisa acontecer. O meu foco é a solução. Eu não fico, eu estou com um problema, então o que eu vou fazer com esse problema e agora o problema? Não. A minha vida eu estou com um problema, o que eu farei para resolvê-lo? É o foco na solução. E assim é com tudo. Então, quando me convidam para uma entidade, para participar de uma instituição, eu vou com a cabeça inteira, eu realmente vou e trabalho, porque eu busco a solução do que foi me apresentado como um problema ou como um trabalho coletivo. Então, iniciei
assessorando, dando assessoria jurídica no Círculo Operário, isso lá no início, há muitos anos. Colocamos o Círculo Operário nos trilhos novamente. Participei como também assessorando, olha só como é que é, né? A gente inicia dando uma assessoria jurídica. E para a Associação Caminhos de Pedra, isso há mais de 20 anos atrás, eu estou falando de muito tempo, né? E lá fui presidente também da Associação Caminhos de Pedra, que é um projeto cultural de resgate da cultura italiana. Sou descendente também de italianos, então lá consegui buscar um outro lado muito importante para o nosso turismo, nosso resgate como identidade pessoal e profissional. Nossa identidade de Bento-Gonçalvenses, isso é muito importante. Aprendi muito nesta época, muito. De lá, estou até pensando aqui o que eu andei fazendo. Claro, como comentei antes, teve todos os outros trabalhos paralelos. Eu palestro há mais de 25 anos também, né? Então também é um lado meu muito forte, que gosto muito de falar. Falar porque... eu tenho que te contar essa, é legal. Teve um problema muito sério na minha família, problema de saúde. E aí chegou um momento que eu disse, eu quero agradecer. Agradecer porque foi passado por tudo isso e foi dado a volta por cima. Como que eu vou agradecer? Eu estava passando na frente da Parceiros Voluntários. E eu jamais esquecerei porque a funcionária que me recebeu, ela me disse assim, Beatriz, qual é o teu melhor? O que é que tu sabes fazer, que tu gostaria de doar? E aí eu disse assim, eu sei fazer muitas coisas, mas o que eu mais gosto de fazer é conversar, é falar. E aí ela me disse, tá, mas e tu não tem uma palestra? E aí eu disse, sim, tenho. E aí começou todo esse meu movimento como palestrante profissional, então. Falando de como melhorar os relacionamentos, porque é isso que eu acredito, que a vida sim tem uma forma de se viver melhor, claro que sim. Então por isso que eu disse que está tudo muito alinhado a minha vida pessoal e profissional ao meu propósito de vida, que é muito maior do que isso tudo. E dali eu vou estar esquecendo de repente de alguns cargos, algumas funções, mas na OAB eu iniciei em 90, nos anos 90, numa comissão para organizar palestras, eventos. Nós éramos bem poucos advogados em Bento na época. Eu não imaginava que aquela menina lá, recém-formada, porque eu me formei em 88, completamos 30 anos agora, este mês de formar. Não imaginava que aquela menina estaria hoje aqui conversando contigo, contando da minha trajetória, porque a OAB transformou sim a minha vida. É um trabalho voluntário, é um trabalho que se doa para a classe, mas a OAB tem um trabalho de cidadania muito maior do que simplesmente um trabalho de classe. Então, lá comecei na comissão, aqui em Bento, né, na subseção de Bento Gonçalves, iniciei na comissão. A partir daí, fui eleita secretária-geral na diretoria de 95, 97. Fui, após isso, conselheira seccional durante 3 gestões intercaladas, não seguidas. Conselheira seccional e conselheira no estado daí da OAB. Lá já presidi, já fui vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada do Estado. Iniciei agora em 2016, então nesta gestão, 2016 até final deste ano, estou presidente então da Comissão Estadual da Mulher Advogada. E para minha alegria, vê só, eu fiquei muito lisonjeada, assim, orgulhosa com o convite do nosso presidente Cláudio Lamáquia, do presidente do Conselho Federal da OAB,
para então ser membro consultora da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal. E a responsabilidade lá é maior ainda porque nem todos os estados estão representados. Então eu levo a voz da mulher advogada a nível nacional e não só da mulher gaúcha, que já é uma responsabilidade enorme. Então essa foi a minha trajetória dentro da OAB. E claro, tem várias outras instituições que eu auxilio de formas pontuais daí, né? Então também movimento algumas no sentido de palestras que a gente possa estar fomentando, auxiliando. Eu estou junto, com certeza. São convites que vão chegando exatamente, talvez seja por essa posição que é proativa. Cito também, hoje eu estou presidindo a BPW, que é Business Professional Woman, que é a Associação de Mulheres Profissionais e de Negócios em Bento Gonçalves. Esta é uma associação internacional que está em mais de 100 países, somos mais de 40 mil mulheres BPW no mundo. E eu estou muito feliz que estamos completando 1 ano de BPW Bento Gonçalves e região, porque nós temos algumas associadas que são das cidades vizinhas. Então também é algo, né, que por que a BPW? Porque eu estava numa reunião em Porto Alegre para me associar na BPW em Porto Alegre. E aí perguntei, na Serra tem? Saí de lá, então com a incumbência de fundar aqui na Serra, o que também me deixou muito orgulhosa. Estamos agora fazendo um trabalho fomentando a criação da BPW em Caxias. Nós tínhamos a oportunidade, na época, 1 ano atrás, de dar como nomenclatura BPW Serra Gaúcha. Mas aí eu acreditei que seria um egoísmo muito grande nosso. Porque as mulheres da Serra de Vacaria, por exemplo, não viriam para uma reunião em Bento, ou viriam de forma muito eventual. Então, a nossa ideia foi para que propiciássemos sim que outras mulheres da Serra Gaúcha também fundassem a BPW, e exemplo de Caxias, que é uma cidade muito grande e que também tem sim condições de fundar a BPW. Então somos madrinhas lá. Advogar é uma missão, porque tu está trabalhando com a justiça, com a cidadania, daquela pessoa, daquela família, daquela empresa. Advogar é mais pontual. Quando se trabalha com a OAB, amplia, não é mais pontual um processo. E sim, eu estou trabalhando hoje, por exemplo, na Comissão da Mulher, com as mulheres advogadas e com mulheres cidadãs. Palestrar, o leque é muito maior, porque nós não temos daí barreiras. A própria entrevista hoje não fica vinculada a uma página, não é verdade? Ela não, a forma virtual não tem mais barreiras. E palestrar atingiu este âmbito. Eu costumo dizer que eu sabia, gostou do sabia? Eu sabia, não é prepotência, sabia de missão de vida. Eu sabia que eu iria falar sim para muita gente, mas eu não imaginava que ia ser para tantas, porque o canal EAD, o canal à distância virtual atinge muitas pessoas que a gente perde esta noção. E palestrar é exatamente isso, é o ajudar não para uma pessoa, é mais ou menos assim. Eu posso estar falando para um público de 50 pessoas, de 5.000 pessoas, não importa. Não importa a quantidade, importa sim que aquela fala de mudança de vida, de propósito, aquela fala de um mundo melhor para que a gente possa sair desta caixa, né, e transformar num mundo melhor, atinja algumas pessoas, não importa a quantidade. Importa sim que a gente possa atingir algumas. Então, se eu vou humildemente levar a minha voz como uma mulher líder em alguns espaços para que eu possa ajudar alguém, não importa a quantidade.
Eu posso estar numa plateia enorme, mas se uma pessoa me mandar uma mensagem depois no meu Messenger dizendo: Beatriz, ajudou a tua fala, me ajudou nisso e nisso, eu já sou a pessoa mais feliz deste mundo. É por aí o caminho. Eu não vivo no futuro. A minha vida é pautada no presente. A pessoa que vive, e eu falo isso, eu gosto de falar isso, quando perguntam: tu tem um copo meio cheio ou meio vazio? Eu tenho um copo com meio copo de água. Ele não está nem meio cheio, ele não está nem meio vazio. Eu tenho um copo, eu tenho um meio copo com água. Se eu analisar, este meu copo é meio copo vazio, eu estou falando em passado. Eu estou falando o que é que eu não fiz, o que é que eu deixei de fazer. Se eu olhar para o meu copo e disser: eu estou com um meio copo cheio, eu estou vivendo num futuro que eu não sei o que vai acontecer. Eu prefiro viver no meu presente. Eu prefiro viver, sim, planejando o meu futuro, sim, planejando o futuro da minha família, planejando a vida, sim, mas planejando de uma forma organizada, sem ansiedade, sem ficar pensando: se eu não fizer o que eu planejei, o que vai acontecer? Aí sim, então as coisas vão acontecendo. Quando falei que eu aprendo a caminhar caminhando, é exatamente isso. Eu deixo rolar a minha bola de neve e as coisas vão acontecendo na medida que tem que acontecer. Então, da mesma forma a OAB, na mesma forma da BPW, que hoje também já integra uma comissão dentro da BPW Brasil, onde estamos criando um banco de mulheres empresárias fornecedoras para todo o Brasil. Isso é fantástico, né? Então isso é para as associadas da BPW. Então as coisas vão acontecendo, como sempre aconteceram na minha vida, e eu deixo solto. Eu só rezo para que eu tenha saúde e forças, o resto vem. Quando a gente fala em espaços de poder, a gente está falando em todos os espaços, não só na política. A política é um deles. A mulher empreendedora ocupa um espaço, a mulher diretora de empresa, a mulher professora, tem vários cargos, diretora de escola, tem vários cargos que nós precisamos sim fomentar e preparar as mulheres para assumirem esses cargos. Não adianta nós dizermos: nós precisamos de mais mulheres na política e os partidos ainda ficarem segurando o dinheiro da cota que é para as mulheres na política. Então nós precisamos ter todo um diálogo com todos os partidos. Eu não estou falando de X ou A, e sim, estamos falando de todos. Tem que haver uma nova mudança para que realmente as mulheres possam ser incentivadas a concorrer. Porque caso contrário, acontece como em outras eleições, que as mulheres, muitas ou algumas, concorrem a cargos eletivos, mas como laranjas de alguns homens. Então, nós precisamos evitar isso, até porque elas estarão respondendo processos do Ministério Público Eleitoral. Então, nós temos que evitar que essas mulheres passem por isso também. Então, estamos fazendo um trabalho muito grande nesse sentido. E essas também foi uma demanda forte nas conferências realizadas agora, que encerramos agora há pouco, início de agosto. Nós realizamos 14 conferências regionais de valorização da mulher advogada. Viajei em todo o estado, né, as 14 cidades, para promover esta conferência regional, onde as advogadas apresentaram demandas de prerrogativas profissionais e de vida pessoal e profissional. E uma delas foi exatamente isso: o fomento da participação da mulher nos espaços de poder. Então, nós temos várias ações. Capacitação, estamos agora organizando a capacitação para as mulheres em cargos eletivos, que pode ser em instituições,
não só partidário, nós temos que imaginar cargos eletivos, pode ser dentro da OAB, em outras instituições também, né? Nós hoje, perguntaste em Bento, quem são as mulheres hoje líderes em instituições? Nós podemos segurar na mão quem está na história de Bento. Nós contamos numa mão. Então nós precisamos colocar mais mulheres, sim, porque tem várias trabalhando por trás dos bastidores. Então nós precisamos colocar essas mulheres na vitrine. Onde? No SIC, no CDL, Sindilojas. Nós estamos falando de 3 entidades grandes, Sebrae, não é verdade? Nós temos entidades fortes, sindicatos fortes em Bento Gonçalves. Onde estão as mulheres? Esta é a pergunta, né? Então, no que depender de mim, Beatriz, sim, elas estarão na vitrine. Mas para a mulher ocupar esses espaços de poder, nós temos que analisar que historicamente os homens estiveram ocupando esses espaços. Então nós precisamos ter cadeiras sendo sacudidas ou presenteadas pela competência, sim, de algumas mulheres que podem, sim, estar ocupando esses espaços. Nós temos que nós, mulheres, nos ajudarmos, sim, para que aquela que subiu vá. Não precisa subir no topo, não é? Subiu alguns degraus, leva outras e vamos juntas. Mas o mais bonito deste trabalho é que nós estamos também, faço parte, a gente vai conversando, vai lembrando, né? Represento a OAB do Estado no Comitê Estadual do movimento Reforchi, que é da ONU Mulher. E ali nós temos homens que apoiam esta causa, que são os nossos RI, né? Que são os nossos homens que apoiam. Por quê? Porque também percebem desta necessidade de um mundo melhor, de igualdade de oportunidades. Eu não falo de mulheres contra homens, a minha fala é totalmente o contrária. É homens e mulheres trabalhando juntos, juntos e juntas. Aí sim eu acredito que vai dar certo. Nós temos hoje presidentes homens e mulheres que trabalharam na história da ordem, e até agora há pouco, na semana passada, eu estive na inauguração de imóveis e equipamentos da sala que vai favorecer todos os advogados de Bento e que passarem por Bento, né? Porque nós temos que prever que a sala da OAB não é só para os advogados de Bento, e sim também para aqueles que estão na cidade por causa de algum processo. E hoje nós temos a oportunidade de ter um equipamento para transmissão telepresencial, né, que nós não tínhamos. Então, nós temos que sim que elogiar esta gestão, mas também todas as outras que antecederam, porque teve um caminhar também muito importante de presidentes e de diretorias. A diretoria da Ordem Estadual, da Caixa de Assistência dos Advogados a nível estadual, que propiciou todo este equipamento, imóveis, né? Esta modernização da sede. E lembrei de que participei na época, em 95, 97, na gestão, quando fui eleita secretária-geral, do terreno da sede da OAB. Olha só, né? Eu faço parte da história hoje. É muito louco isso, né? Mas é importante. Eu fiquei muito feliz em estar num momento de modernização da sede, quando nós, alguns advogados unidos, conseguimos sim, com a Prefeitura de Bento Gonçalves, o terreno para a construção desta sede. Então, a sede é a casa da gente, é muito importante, é a nossa identidade. Então, preciso sim dar os parabéns para essa gestão que está fazendo um belo trabalho, não só nesse sentido institucional, mas também de cidadania. Acompanho o Cláudio Lamáquia desde 2003 ainda,
antes dele começar como presidente, porque a gestão iniciou em 2007, da gestão Cláudio Lamaque. É um homem visionário, é um homem líder, sim. E admiro muito mais hoje, porque ele diz mesmo isso, que o partido dele é a OAB. Ele foi convidado para vários cargos eletivos para esta eleição agora partidária e não aceitou, porque ele queria sim, e esta foi a fala dele, de terminar a gestão para a qual ele foi eleito, que é a gestão como presidente do Conselho Federal da OAB. Então, isso demonstra, sim, um homem líder de uma classe e muito mais, né? Quando falo em cidadania, é um homem preocupado com as prerrogativas profissionais, sim, mas também com os direitos sociais. E claro, tenho que falar, né? E tenho que citar o nosso presidente Ricardo Breyer, que é o presidente da OAB do nosso estado. Nosso presidente Ricardo Breyer é um homem que também, um homem visionário, empreendedor, que apoia muito a Comissão da Mulher Advogada, que apoia a mulher advogada. E precisamos frisar isso. Então eu sou muito feliz, né? Eu estou num momento de gestão muito tranquila quando tenho dois homens líderes ao meu lado. Quando digo que nós temos que caminhar homens e mulheres juntos, exatamente esse é o retrato. Não poderia eu, Beatriz, estar trabalhando sozinha na comissão se eu não tivesse o apoio e incentivo do presidente e da diretoria da seccional da OAB do Estado e também de forma nacional. Para te ter uma noção, olha só que bonito, em 2015, o presidente Cláudio Lamaque, quando então era vice-presidente nacional, aquela diretoria instituiu como 2016 o ano da mulher advogada, que foi o ano que eu iniciei como presidente da comissão. Então já iniciei com a valorização da mulher. Então é muito mais fácil, muito mais tranquilo falar em igualdade de oportunidades quando os nossos homens líderes têm este reconhecimento também da necessidade que realmente nós mulheres precisamos de ajuda. Nós estamos num momento hoje de judiciário, tá? Eu colocaria todos órgãos neste sentido, com grandes dificuldades. Grandes dificuldades no sentido institucional, financeiro. Né? Nós temos poucos juízes, nós temos poucos servidores, nós temos poucos promotores, nós temos poucos. Então, isso dificulta sobremaneira o dia a dia processual. Né? Porque enquanto nós estamos aqui conversando sobre violência contra a mulher, quantas mulheres estão sofrendo esta violência? Então, quando falo em propósito de vida, também tem isso, tá? Tem porque a Comissão da Mulher me trouxe este assunto para falar, que antes não era da minha pauta. E este é um assunto que nós temos combatido muito, mas a violência contra a mulher não dá para a gente só trabalhar com o efeito, trabalhar com o que aconteceu, nós temos que prevenir. Então nós temos grandes ações e pequenas grandes ações de prevenção e combate da violência contra a mulher. E isso, te falo assim, desde campanhas para que nós possamos falar sobre isso. Por quê? Porque historicamente a mulher era propriedade do homem. Nós estamos falando há poucos anos atrás. A mulher não tinha direito a voto, que dirá ser votada. Então, ouvimos isso em alguns relatos, em casos de processos Maria da Penha, que se pergunta para o agressor: mas por que tu fizeste isso? E aí ele pergunta: mas é minha mulher?
É minha mulher, ele está falando de uma propriedade. Isso é um horror, né? A mulher teve direito de igualdade só em 88. Então nós estamos falando de igualdade de direitos, né? Na Constituição, previsto, tudo bonitinho ali em 88. Então isso é grave porque é histórico. Então nós temos que mudar esses paradigmas de homens e mulheres machistas. Eu não estou falando só de homens. Nós precisamos mudar essa realidade, mostrando para as mulheres que elas podem escolher, que elas não precisam ficar num relacionamento abusivo, que elas podem escolher. E este direito de escolha, muitas delas não sabem que têm. Então nós temos homens que não se reconhecem como agressores e nós temos mulheres que não se reconhecem como vítimas, que acham que estão ali naquele espaço porque casaram, porque merecem, porque se casou tem que ficar ali, entende? Então é muito triste isso. Então quando a gente fala, mas essa mulher não consegue sair deste lugar, não cabe a nós julgar esta mulher. Não cabe eu dizer, mas eu vou, ajudo e daí depois ela volta para este marido. Não cabe a mim julgar. Cabe fortalecer esta mulher para que ela encontre um lugar seguro. É isso. É importante nós fortalecermos a rede de proteção da mulher. Em todas as cidades nós temos uma rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica muito forte no estado. Em algumas cidades não tanto. Então nós temos que fortalecer, unir as instituições para que realmente consigam acolher essas mulheres. Outro caso é que nós temos que citar isso como exemplo, uma senhorinha de mais de 80 anos me perguntou, mas a senhora tem certeza que eu não preciso ter relações sexuais toda vez que meu marido quer? Tu está me dizendo que uma senhora de 80 anos não consegue dizer para o marido que ela não quer, que ela está cansada, que ela está com dor, que ela não quer? Gente, aonde que está o respeito? Então, quando nós vemos mulheres sendo estupradas, nós estamos falando no último grau de violência. Feminicídio é um pavor, é um medo que a gente não sabe como vai sair para fora da porta de casa, do trabalho, do carro. Todas as mulheres correm esse risco e não se dão conta. Então, quando nós ouvimos piadas de homens e mulheres que dão risada de piadas, falando mal de outras mulheres, a gente não está se dando conta que nós estamos desvalorizando todas as mulheres e não só daquela piada. Então é importante, a valorização não é só na proteção, na melhora, que é importante também, do presídio, mas sim na forma que nós tratamos todas as pessoas. E as mulheres também querem respeito. Na nossa terceira conferência estadual, que aconteceu agora há poucos dias, Conferência Estadual de Valorização da Mulher Advogada da OAB, houve o lançamento do vídeo da campanha de prevenção e combate à violência contra a mulher. E onde nós reunimos as integrantes da comissão estadual e gravamos então este vídeo cantando uma música composta por uma advogada cantora de Santa Maria, a Renata Assis Brasil, que ficou linda a música, que é exatamente Juntas Somos Mais Fortes. É exatamente isso quando falamos de sororidade e este acolhimento à mulher. É importante que nos locais de acolhimento tenham mulheres servidoras
atendendo esta mulher vítima de violência. Então, em delegacias, no sistema de saúde, nas coordenadorias da mulher, né? Não havendo esta possibilidade, porque sabemos das dificuldades do Estado, então que tenham homens, mas capacitados para esse atendimento. Então esse é o nosso pedido, para que realmente possamos atender de forma adequada e em locais adequados, que essas mulheres vítimas de violência sejam atendidas em locais reservados. Isso é essencial nesse acolhimento. Então esse vídeo chegou no momento certo de valorização das mulheres advogadas em campanha em todo o Estado, de prevenção e combate, e, claro, da mulher cidadã, que tentamos, desta forma, auxiliar também neste trabalho de conscientização. Então eu peço, que fica também o meu pedido, para que compartilhem este vídeo, para que realmente mais pessoas possam se conscientizar da importância de falarmos da prevenção e do combate à violência, da violência contra a mulher. E quero fazer um convite às advogadas, porque participo da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal, e lá nós estamos trabalhando com a valorização da mulher advogada para que ela ocupe esses espaços de poder. Não adianta eu falar que lá no Conselho Federal temos poucas mulheres. Nós temos que iniciar a nossa trajetória nas comissões, nas subseções, na seccional da OAB do Estado. Então fica o meu convite para que participem de forma efetiva da OAB, da gestão da OAB, se candidatem nas próximas eleições da OAB, trabalhem juntas com os homens nas próximas gestões, mas se candidatem, se coloquem. Nós queremos sim, como no movimento nacional, mais mulheres na ordem. E nós estamos passando por uma crise ética. Ela não é uma crise partidária. Ela é uma crise ética, é uma crise de valores. É muito maior o problema do que eleições. É muito maior o problema do que dizer que o problema está em tal candidato ou tal candidata. Nós estamos falando de valores. No momento que um taxista chega para mim, em qualquer cidade, eu estou falando de um taxista qualquer, que chega para mim e me pergunta: a senhora quer o recibo no valor da corrida? Esta é uma pessoa que está incentivando a corrupção. Aí eu pergunto para ele: por que o senhor fornece recibo maior? Não, só se me pedem. Não, o senhor está me dizendo que fornece um recibo maior. Isso não é correto. O senhor reclama dos políticos lá de Brasília, ou da Assembleia Legislativa, ou da sua Câmara de Vereadores? Da sua prefeitura? Claro, os políticos, barará, barará, e aí ele ficou falando mal. A atitude de corrupção é a mesma, só os valores são menores. Então, a nossa fala tem que ser ética. Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que, quando vê uma fila, respeitar uma fila. Então, nós temos hoje uma campanha que a OAB Nacional está encabeçando, que é Vote Consciente. É exatamente sobre isso. É esse resgate à ética. E tem uma frase que é muito forte, que é: voto não tem preço, voto tem consequência. Então, nós temos que analisar muito bem em quem é que nós queremos que esteja nos representando, porque no momento que eu estiver votando nulo ou branco, eu estou dizendo que aquela outra pessoa que está votando por mim, eu estou delegando o meu voto para que ela eleja quem ela quiser. Eu estou simplesmente dizendo que o meu voto não tem valor. E eu afirmo com todas as letras: o meu voto tem valor sim.
e ele tem ética. E eu busco candidatos e candidatas com ética. Tem. Mas nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que buscar os bons profissionais, sim. Eu acredito que tem vários focos. Não é horrível, é que a gente tem que rir, né? Nós temos que analisar a gestão não como uma gestão única, de uma frente só. Nós precisamos, sim, trabalhar com educação, porque a ética se ensina na escola, na família. Nós temos que preparar as crianças. No momento que tu ensina uma criança que tem que andar num automóvel de cinto de segurança, é ela que vai cobrar do pai e da mãe que estão dirigindo sem o cinto. Começa por aí, a educação é básica. A saúde não tem condições, nós podemos ter o dinheiro que nós quisermos. Sem saúde não existe educação sem saúde, né? As coisas andam paralelas. E nós precisamos, sim, ter um poder judiciário fortalecido. E os poderes têm que eles têm que ter autonomia, tanto o judiciário como o legislativo e o executivo. Poderes fortalecidos, nós teremos, sim, uma política forte. Eu, como uma mulher, que se tivesse a oportunidade, então, como líder, ocupando um espaço de poder, primeiro, sim, teria o meu olhar para os mais necessitados, mas andando junto, paralelo, com o empreendedorismo. Eu sou uma mulher empreendedora, tenho que ter este olhar também, porque não existe uma cidade, um estado ou um país sem empresas fortes também. Então, nós precisamos ter pessoas de vulnerabilidade social sendo atendidas e fomentar, sim, o empreendedorismo para que nós possamos ter um círculo andando, né, esta roda girando, fomentando mais negócios. E isso nós estamos vendo dentro da BPW muito forte, dessa Associação de Mulheres Empresárias e de Negócios, onde há necessidade deste fortalecimento, neste caso das mulheres, para que realizem negócios entre si e com outros, mas também do networking. Nós precisamos fortalecer as relações. Eu fico pensando, eu até me emociono, eu fico pensando naquela menina, né? Daí eu digo, pô, como que a Bea, que é assim que me conhece, a Bea de Bento, chegou onde chegou? Desculpa a emoção. E aí veio de uma fala de um homem que ocupa um espaço de poder. Me disse assim, mas quem é a Bea? O que é que a Bea fez? O que é que a Bea faz? E Bento, o que Bento representa para ti? E aí eu me dei conta que sim, eu trabalhei muito, eu estou com 52 anos, eu trabalhei muito na minha vida para ter uma vida correta, ética, é pautada na ética. Eu construí o meu nome. Se eu posso deixar como legado para as minhas filhas, é o meu nome. Não é dinheiro. Dinheiro vem e vai. O poder também vem e vai. Mas o teu nome, a tua imagem é o que tu constrói. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu, Beatriz, sou cidadã bento-gonçalvense e levo, sim, levo, sim, Bento Gonçalves para todo lugar que eu vou. Desculpa. Tu sabe que
Tem pessoas que chegam e me perguntam, mas Beatriz, tu não tem sotaque italiano, né? Eu não tenho sotaque italiano, mas tenho sotaque italiano. Eu não tenho, é muito forte, até por palestrar, né? Mas em todas as minhas falas, principalmente quando estou fora de Bento, eu gosto de frisar que eu sou sim uma mulher do interior. Eu sou sim uma advogada do interior, com todas as dificuldades que tem de ter um processo no tribunal em Porto Alegre, de ter um processo no tribunal em Brasília, com todas as dificuldades diárias de advogar, somadas ao dia a dia de mãe, de dona de casa, de esposa, claro que tem todo esse meu lado também, de filha, né? Porque com um pai com mais idade também tem que ter este olhar, mas eu gosto de frisar, porque quando me perguntam, e algumas pessoas acham que eu moro em Porto Alegre, é engraçado isso. E por quê? Por causa do cargo no Estado. Porque tem um cargo no Estado, então moro em Porto Alegre? Não, eu vou e volto para todas as atividades que forem necessárias. Então acresce a esse meu dia a dia na agenda também as idas e vindas de todos os lugares. Mas é muito importante, porque com esta fala, quando digo sim que sou uma mulher e profissional do interior, eu estou sim valorizando todas as mulheres do interior, porque tem sim esse estigma, né? Tem sim essa questão, a mulher que mora na capital e a mulher do interior. E nós precisamos valorizar, porque nós temos mulheres muito fortes no interior. Mas pensa em mulheres muito fortes, nós temos sim, e que nós seguimos exemplo de várias. Uma delas, que eu posso citar sim com muita tranquilidade, é a doutora Cléa Carpe da Rocha. Esta é uma advogada que é natural de Guaporé. Hoje ela é conselheira federal da OAB e recebeu a medalha Rui Barbosa do Conselho Federal, que é a honraria máxima dentro da OAB Nacional. Primeira mulher que recebe. É uma mulher nossa, aqui do Rio Grande do Sul, aqui da cidade vizinha de Guaporé. Então, nós precisamos sim seguir alguns exemplos que eu costumo chamá-las de mentoras, né, que são minhas mentoras, para que eu possa seguir este caminho, levando sim algumas mentoradas comigo, uma pequena vida de trajetória minha pessoal e profissional, mas no que eu puder sim auxiliar, com certeza este é o meu propósito de vida.